Olá pessoal, Alípio Dias por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as 16 regras de ouro da segurança financeira. Regras de ouro e incerteza. Essas regras não são minhas, mas eu concordo com muitas delas aqui que foram escritas. Essas regras eu tirei desse livro aqui, ó, Portfólio Permanente. É um livro que ele trata da estratégia de longo prazo de Harry Brown, tá? É um livro bastante interessante, ele é um livro curto, deve ter umas 340 páginas, no qual o autor ele traz informações em relação a você não querer não ter um comportamento de querer ser o espertão do mercado, sabe? Querer se aproveitar de movimentos, ganho num curto prazo, muitos ganhos. Ele traz aqui que esse tipo de estratégia não funciona muito em função da incerteza do mercado. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Dado essa incerteza, você deveria ter um portfólio permanente. Por que um portfólio permanente? Porque um portfólio permanente ele é mais simples, ele vai exigir menos dedicação da sua parte, ele é baseado em 4 classes de investimento apenas que você realiza na sua carteira e deixa para de maneira permanente, você só vai fazendo pequenos rebalanceamentos na carteira. E esse tipo de estratégia, segundo Harry Brown, ela se demonstrou muito eficiente ao longo do tempo, ela foi boa em momentos de bonança e ela também foi boa em momentos de extremos desafios, né? Então a carteira ao longo do tempo se demonstrou muito eficiente e muito resiliente ao longo do tempo, tá? Por isso que ele traz essa questão do portfólio permanente. Muito legal o livro, vale a leitura. E logo no começo do livro, ele traz essas 16 regras de ouro da segurança financeira. Tá? São assim, armadilhas que você pode escapar. Tá? Então, você tendo conhecimento, isso pode te ajudar bastante e eu quero compartilhar aqui com vocês, então, nesse vídeo, essas 16 regras de ouro da segurança financeira. Tá? Vamos lá então. Regra número 1. A sua carreira ela gera seu patrimônio. Se tem um investimento que é muito provável que te traga bons retornos, é o investimento na sua carreira, tá? Então, quando você investe em aprender uma nova língua, desenvolver suas habilidades, seja técnicas, comerciais, não sei como que você trabalha, isso provavelmente vai te colocar num patamar de diferenciação frente aos seus concorrentes e o mercado deve te remunerar mais por isso, tá? E dessa forma, sim, você vai ter mais ganhos e ter mais condições de investimentos. Nós, como seres humanos, facilmente a gente cai numa armadilha que é a seguinte: você escuta um amigo falando que ganhou 10, 15% ao mês, ou que faz 2, 3% ao mês com grande facilidade, principalmente o pessoal que faz muito trade fala isso, ou que já está recebendo 1% ao mês de renda, né? Talvez isso pode soar como algo muito atrativo e você cair na ilusão de que são os investimentos que vão gerar a riqueza, né? Que vão gerar o patrimônio, mas a maior parte do seu dinheiro ao longo da sua vida vai vir do seu trabalho, vai vir da sua carreira, não vai vir dos investimentos. Se vocês procurarem sobre a vida do Warren Buffett, vocês vão ver que a maior parte do capital dele, a maior multiplicação, o efeito de potencialização do capital, ocorreu nos últimos anos. Né? Então, no começo do ano, foi mais difícil o patrimônio dele aumentar tão exponencialmente como aumentou. Isso ocorreu mais no fim, né? Mais nos últimos anos. Ele ainda está investindo, claro. Então, isso é importante. Tá? Investir na sua carreira é um bom investimento que você pode realizar. Regra número 2, não presuma que você poderá repor seu patrimônio. Talvez você esteja fazendo algum investimento, seja no mercado financeiro, ou abrindo um negócio, ou se expondo de alguma maneira, buscando empreender, não sei. E você, por fazer uma análise rasa, acreditando, se der errado, eu consigo repor meu patrimônio. Não presuma isso. Por quê? Porque o cenário é completamente diferente. Imagina que você tem 40 anos e já construiu uma parte do seu patrimônio até aqui, tá? E você hoje está com 45 e está pretendendo se arriscar em alguma coisa. Se você presumir que você pode perder e recuperar todo aquele patrimônio que você acumulou até os 40, pode ser uma grave armadilha, tá? Por quê? Porque o cenário é completamente diferente. Até os 40 anos você estava em outro momento de vida, em outro momento de carreira. Talvez você era solteiro, tinha condições de trabalhar ainda mais, você estava no momento de rampagem da carreira, você tinha condições de visitar
outros países, se expor em outros negócios. Então, o cenário é completamente diferente. E no mercado financeiro, se você fizer uma conta em matemática, você vai perceber que se você tem R$ 100 ou R$ 100.000, por exemplo, e você perde metade, então perdeu 50%, caiu para 50 mil, para você voltar para o 100, você precisa ter uma performance de 100%, que é algo que não é tão simples. Então, não considere isso, não presuma assim, eu posso perder, não tem problema que eu perca meu capital porque eu tenho condições de recuperar. Não considere dessa forma, tá bem? Vamos lá, a regra número 3. Reconheça a diferença entre investir e especular. O autor não traz aqui que é certo você investir e não especular, ou que seria mais adequado especular e não investir. Não é isso. Ele só chama atenção para que você tenha é, noção que tem essa diferença. Então, quando você está fazendo uma operação, que você tenha em mente que, olha, isso eu estou investindo, olha, isso eu estou especulando. Se você tiver claro isso na sua mente do que é cada coisa, de que papel que você esteja fazendo, isso vai te ajudar bastante até calibrar o tamanho do risco que você pode assumir, tá? Investimento, para mim, é algo que você avalia, percebe que tem um certo grau de risco, que dá para você assumir esse risco com um horizonte de investimento de longo prazo, tá? O autor do livro traz aqui, ó, vou ler uma frase aqui na íntegra, tá? Do que é especular. Especular é o processo de operar para obter lucros de curto prazo buscando ações da moda, fazendo day trade, market time e outras abordagens altamente arriscadas. E há muitas delas. Hoje também tem o jogo do tigrinho, né? Se você anda apostando em trades que mais parece um grande prêmio de turf, o que você está fazendo na verdade é especular, não é investir. Então você precisa ter noção do que é um investimento e do que é uma especulação. Regra número 4, ninguém pode prever o futuro, e ninguém mesmo, tá? Nem mesmo aquela casa de análise que você adquire relatórios, ou aquele banco que também te fornece relatórios, tá? Seu assessor de investimentos, seu analista, o gestor do fundo, ninguém consegue prever, tá? Se vocês procurarem por episódios de podcasts de bons fundos de ações, por exemplo, que é um tipo de ativo de renda variável, você vai ver que o gestor ele vai falar isso várias vezes. Não consigo prever o futuro, eu não sei a rentabilidade daqui para frente, não sei como esse papel vai se comportar ou essa empresa. E o autor traz uma frase aqui bastante polêmica que eu vou trazer aqui para você pensar. É, se você acredita que qualquer pessoa pode prever com segurança para onde o mercado caminhará a seguir, pergunte-se por que essa pessoa precisaria aparecer na mídia falando sobre as últimas ações da moda. Por que perder tempo contando a você sobre elas, em vez de apenas lucrar com tudo isso? Tá? Então, se, por exemplo, se eu tenho certeza de que algo vai ocorrer, naturalmente eu vou querer me beneficiar dessa informação e não ficar compartilhando com as pessoas. Né? Regra número 5, market time não funciona. Market time é você querer comprar e vender o papel no momento certo, sabe? Ninguém consegue realmente comprar um papel num bom momento de compra e vender num ótimo momento também. É muito comum é, a gente lê relatórios assim de análises, no qual os analistas, isso não é nada contra os analistas, tá? Mas assim, o pessoal, olha, esse papel tá, a empresa é boa, o papel tá esticado demais, não há recomendação de compra, só que o papel continua subindo, continua esticando ainda mais. Um exemplo é a VEG, né? Então procurem aí para vocês darem uma olhada nas ações da VEG nos últimos anos. A ação subiu bastante. E aí tem muita gente que fica receosa de comprar. Aqui eu não estou fazendo uma recomendação de compra, mas o papel continua subindo. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? O papel está caindo, você está com uma posição perdedora na carteira e fica esperando o melhor momento para sair. Isso também não funciona. E o autor traz aqui, ó, market time não funciona e não importa quem o está praticando ou quão científico isso possa soar. Se market time funcionasse, todos nós o estaríamos praticando e seríamos muito ricos, né? Essa é que é a verdade. Regra número 6. Nenhum sistema de trade funcionará tão bem no futuro quanto funcionou no passado. Isso ele chama de trade, porque como é um livro americano, eu imagino que nos Estados Unidos eles chamam de trade até operações de renda fixa, né? Mas até acho que é por causa disso que na maioria das lâminas de fundos de investimento
ou relatório de análise, sempre está escrito, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, por mais que você faça backtests, olha como aquele indicador funcionou, olha como funciona, veja como essa média móvel funciona, olha esse indicador aqui, o índice de força relativa, olha como tudo isso funcionou para esse papel, olha o cruzamento de média. Então, isso pode funcionar no futuro? Não necessariamente, tá? Então, nenhum sistema que funcionou no passado é garantir que vai funcionar no futuro, tá bom? Ele até traz aqui que já houve inúmeros e incontáveis sistemas de trade ao longo dos anos que tentaram superar o desempenho dos mercados e nunca funcionaram bem o suficiente para sobreviver. Eles sempre mudaram, né? Então, toda ideia, ela não passa de uma ideia passageira, né? Então, ela não se sobrevive, não é resiliente ao longo do tempo. Regra número 7, não use alavancagem, porque a alavancagem você vai tomar uma posição maior do que você pode financeiramente, tá? Então a gente tem algumas ferramentas disponíveis hoje de alavancagem. Se você usar com sabedoria, é interessante você usar, mas a maioria não sabe usar com sabedoria, tá? Então, venda de opções, mercado futuro, índice futuro, né? Você também fazer operações a termo. Esse tipo de operação que te permite alavancar tem um risco muito grande, tá? O pessoal comenta que é o cemitério do trade é a alavancagem, né? Então, quando você se alavanca, você com certeza aí corre um risco muito maior do que você poderia correr e aí pode sim enfrentar sérios problemas, tá? E é importante destacar aqui o que é uma alavancagem, tá? A alavancagem é quando você empresta dinheiro da corretora ou do banco para poder operar. Então você tem 20 mil reais na sua conta, mas na verdade você está operando 100 mil, 200 mil reais, tá bom? Isso é uma alavancagem financeira que as corretoras permitem que as pessoas façam, tá bom? Regra número 8. Não deixe ninguém tomar decisões por você. Então, quando alguém te apresenta uma nova ideia de investimento, isso está muito comum agora, principalmente por causa do desenvolvimento do mercado cripto. É, as pessoas geralmente trazem decisões ou até gestores, né, assessores de investimentos também, que é o meu caso, que eu sou assessor, é a minha profissão, eu sou assessor de investimentos, mas muitos tentando lhe convencer do que você deve fazer, né? Então quem tem que tomar as decisões são você mesmo, é você mesmo, tá? Você pode escutar os profissionais, entender o que ele está trazendo, porque pode realmente ser uma boa sugestão de alocação e tomar a decisão por conta própria, tá? Não deixe ninguém tomar as decisões por você. Por mais que seja um gestor assim bastante profissional e aparentemente muito confiável, a decisão no final das contas é sempre sua, tá bom? É sempre do investidor. Regra número 9, nunca faça nada que você não entenda. Aqui se aplica melhor o mercado cripto, né? Então, com a evolução das criptomoedas, esse mercado vem ganhando bastante notoriedade, crescido muito, e as pessoas vêm, olha, essa criptomoeda subiu 1.500%, 800% em poucos dias. Você viu o Bitcoin, quem comprou a 10 mil reais, hoje tem 1 milhão em Bitcoin. Então, esse tipo de discurso, ele chama atenção e nos provoca, porque a nossa ganância, a nossa vontade de querer participar, nos faz também querer comprar um papel. Mas nunca faça nada que você não entenda. Olha, eu não entendo como funciona essa tecnologia, eu não entendo como essa ação da bolsa ganha dinheiro, eu não entendo como esse fundo imobiliário gera esse dividendo, eu não entendo como essa opção vai funcionar para mim. Então, se você não entender, não faça, tá? Por mais que seja óbvio para o mercado. Se o mercado está se demonstrando que é bastante óbvio o entendimento e você não está entendendo, mesmo que você se sinta, poxa, eu que sou ignorante, eu que não estou conseguindo entender, é melhor você ficar de fora, tá? O autor traz aqui nessa regra número 9 que é importante conhecer seus limites e não deixar que o excesso de confiança o leve a caminhos pouco ou nada conhecidos, tá bom? Ele traz aqui, ó, os investidores mais bem-sucedidos do planeta não têm vergonha de admitir que evitaram um investimento sobre o qual não entendiam. Ah, mas eu fiquei de fora de uma alta do papel. Poxa, vamos para a próxima, né? Não entendia, não era o momento, não sabia, fiquei de fora. Você dessa maneira vai ser melhor para você tomar uma posição ficando de fora nesse caso que não tem entendimento, tá bom? Regra número 10, não dependa de nenhum investimento, instituição ou pessoa para sua segurança.
Então, por que que o autor traz isso? Porque no ano de 2008, que foi que a gente enfrentou aquela crise do subprime nos Estados Unidos, do dia para a noite, instituições financeiras que eram seculares faliram. Então é muito arriscado você depender de uma única instituição ou de um único investimento. Ele traz também que no mesmo ano, é um caso bastante famoso, emblemático, que é o do Bernie Madoff, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, é Bernie Madoff, ou Bernie Madoff. Ele é um dos fundadores da Nasdaq e ele estava por trás do esquema de pirâmide multibilionário. Então, as pessoas também confiaram nele, né? Então, o risco de confiar também em uma pessoa, sabe? Sempre, sempre questione, sempre avalie, tome uma segunda opinião, construa uma boa relação com o teu assessor, procure entender como com o seu gestor de finanças, tá? O seu gerente de banco, tá bom? Ele coloca aqui por último que ao espalhar seu patrimônio ao seu redor, você garante que, se algo inesperado acontecer, suas economias não serão totalmente dizimadas. É, aquela máxima, né, de você diversificar os ovos em várias cestas, né? Regra número 11, crie um portfólio à prova de balas. E aqui chega a hora dele falar um pouco da estratégia do próprio livro, tá? Portfólio permanente. Que ele prova aqui que o portfólio é a prova de balas, porque ele foi capaz de sobreviver em momentos bastante complicados, tá? Porque a estratégia de investimento do Herr Brown é muito simples, tá? Ela é pautada em 4 ativos, que eu vou falar aqui para vocês quais são. É você comprar ouro, ó, 25% da carteira em ações, 25% da carteira em títulos de renda fixa, né? 25% deixar em caixa e 25% em ouro. Aí você pode simplificar bastante essa estratégia comprando 4 ETFs, ou você pode diversificar cada caixinha dessa em fundos de ações, em ouro físico, e aí tem uma série de coisas que você pode utilizar para sofisticar ainda mais. O livro traz tudo isso. Mas o livro prova que esse um quarto em cada ativo, né? Então caixa, ouro, título e ações, ele já se provou que ao longo do tempo ele é a prova de balas, tá bom? Regra número 12, especule apenas com dinheiro que você pode perder. Ó, lá atrás a gente viu uma outra regra que ele fala que você precisa ter conhecimento do que é investimento e do que é especulação. Ele não falou que você não podia especular. E aqui ele traz, ó, especule apenas com dinheiro que você pode perder. Então você precisa ter bem claro isso. Olha, eu quero fazer uma especulação. Eu acho que vale entrar nesse papel no ponto que está. Eu acho que vale eu assumir essa posição. Só que você precisa colocar um dinheiro que você sabe que você pode perder, que mesmo que você perca esse dinheiro, isso não vai te colocar numa situação é, muito desfavorável, tá? Não vai te deixar mais pobre. Só que geralmente esse capital que não te deixa mais pobre também não te deixa mais rico, tá? Então, algo para você avaliar aí também. Regra número 13: mantenha parte de seus ativos fora do país em que você mora. Por quê? Porque aqui você garante uma diversificação geográfica e hoje isso está muito fácil, né? Hoje, em poucos cliques, você consegue abrir uma conta fora do Brasil, por exemplo. Você consegue abrir uma conta fora, faz uma operação de câmbio e pronto, seu dinheiro já está lá fora. Você já consegue investir em outros mercados, em mercados desenvolvidos, em outros países, em outras classes de investimentos que eventualmente você não encontra aqui no Brasil. Tá? E é importante você fazer isso para ter uma diversificação. Né? Uma diversificação que te protege contra o governo também, né? Que na tentativa de resolver os próprios problemas financeiros, né, o governo tentar resolver os próprios problemas financeiros, eles podem vir a confiscar uma sociedade não, uma propriedade privada dos cidadãos. Né? Então, você tem uma posição lá fora, ele não está no Brasil, ele não está na jurisdição brasileira. Tá? Então, você pode diversificar sua carteira e aí se tornar até um cidadão global quase, né? Tá bem? A sua carteira vai se tornar global a partir do momento que você montou uma posição lá fora. Regra número 14. Cuidado com esquemas de evasão fiscal. Então, o autor fala que isso aqui pode custar muito caro. Você fazer algum esquema para pagar menos impostos. Isso é evasão fiscal. Tá? Não é válido. Tá? Ele fala que não vale a pena. Então, você
realmente deve recolher os impostos que são devidos. Isso pode custar muito caro, você pode tomar uma multa que pode colocar em xeque toda a rentabilidade que você teve até então, tá? Inclusive o seu patrimônio. Então, não faça nada que nenhum esquema, nenhuma ideia fácil, nenhuma dicasinha para evitar algum, algum pagamento de impostos, tá? Regra número 15: divirta-se com um orçamento de que você possa dispor com prazer. Porque quando a gente começa a tratar de investimentos e querer aprender mais e querer alocar melhor o capital, às vezes a gente pode cair na armadilha de só querer guardar dinheiro, né? Então, eu quero guardar tudo a todo tempo. Ele fala que isso não pode ser saudável, até porque a gente não sabe, né, até quando que a gente vai habitar nesse planeta. Então, claro que a gente não deve gastar o nosso recurso de qualquer forma, mas também a gente tem que aproveitar a vida de alguma maneira, né? Inclusive, esse prazer na vida é o que vai te dar ainda mais vontade de investir, né? Poxa, eu fiz um investimento, eu estou vendo meu capital investir, eu também estou gozando da vida, eu estou aproveitando, eu estou me divertindo também, né? Claro, de maneira equilibrada, que ele traz isso no livro, tá? Encontre o equilíbrio que lhe permita aproveitar o que trabalhou tanto para conquistar, sem que fique sem um tostão na velhice, tá? Então, o equilíbrio, isso é muito importante. A última regra, a regra número 16, é sempre que você estiver com dúvida sobre um caminho a seguir, é melhor pecar pelo excesso de segurança. Então, sempre que você ficar com receio de fazer algo, é melhor você escolher o caminho mais seguro, tá? Ele até traz aqui, ó, se você estiver com um problema para entender um investimento ou nervoso com um determinado curso de uma ação que você está adotando, né, adote o caminho mais conservador possível. Essa pode ser a melhor escolha aí que você faça, nem que for não fazer nada. Tá? Então, o mercado está te dizendo que agora é hora de comprar bolsa, que agora é hora de comprar fundos imobiliários, que agora é hora de comprar IPCA mais 6, que agora é hora de comprar Bitcoin, e você, poxa, eu não entendo nada disso, estou com dificuldade, não tenho em quem confiar a respeito disso, estou com receio. Qual que é o melhor caminho? É deixar o dinheiro no tesouro? É deixar o dinheiro na poupança? Talvez até deixar o dinheiro na poupança, tá? Porque é o caminho mais seguro. Então, se você não sabe o que está fazendo ou está desconfortável, adote o caminho que você tenha mais segurança, ganhe mais conhecimento, aprenda mais, leia, converse com profissionais do mercado para você entender ainda mais e em outro momento você dá esses primeiros passos. Não é à toa que a gente tem mais de R$ 1 trilhão na poupança, porque as pessoas não têm conhecimento. A falta de conhecimento te leva à insegurança. Em função da minha insegurança, eu prefiro ficar no lugar que eu conheço. Né? É natural que as pessoas se sintam assim. Então, se a gente pegar até na época dos homens da caverna, né, eu imagino que eles se sentiam seguro dentro da caverna. Né? Então, entre ficar dentro da caverna e me arriscar numa floresta, de repente é melhor eu ficar na floresta. À medida que eles vão ganhando confiança, aprendendo, ganhando conhecimento, eles vão assumindo esse papel de ir desbravar toda a floresta ali que tem à disposição. E com os investimentos não é diferente. Então, à medida que você vai ganhando conhecimento, você vai explorando, vai entendendo como funciona. Daqui a pouco você está fazendo seus investimentos no mercado financeiro com muita naturalidade e tranquilidade, tá? Para encerrar, o autor traz uma frase que eu quis compartilhar aqui com vocês, que é a seguinte: as regras do investimento seguro são um pouco diferentes das regras da vida. Reconheça que você vive em um mundo incerto, não espere o impossível e não confie em estranhos. Se você aplicar aos seus investimentos a mesma atitude realista que produziu sua riqueza atual, não precisa temer que um dia vá à falência. Então, o que te trouxe até aqui, né? O que fez você construir a sua riqueza atual? Tá? Foi a sua realidade, né? Foi você observar as oportunidades, foi você se desenvolver, foi você aprender, foi você trocar experiência com outras pessoas que você conhecia, confiava e tinha informações. Foi tudo isso que te trouxe até aqui. Se você aplicar essa mesma atitude realista que você aplicou na sua vida para os seus investimentos, com certeza você não precisa se preocupar com falência, que você não vai ser uma pessoa falida, né? Então a gente conheceu as regras ali dos investimentos seguros, né? E uma coisa bastante importante que eu quero destacar aqui por final é reconhecer que você vive em um mundo incerto. O nosso mundo é muito incerto.
A globalização tem aumentado a volatilidade dos mercados. Cada vez mais o que acontece do outro lado do mundo impacta aqui a nossa carteira de investimento. Então, você construir uma carteira à prova de balas, uma carteira segura, que é perene ao longo do tempo, eu entendo que daqui para frente vai ser cada vez mais necessária, tá bom? Você já conhecia essas 16 regras do investimento seguro? Se não, deixe aqui um comentário. Escreva aqui para mim se você concorda com essas regras, se você adicionaria alguma regra aqui, se você pudesse trocar uma ideia com o Harry Brown, qual regra você diria para ele? Deixa uma outra regra aqui, porque o seu comentário pode ser muito válido, pode ajudar uma outra pessoa, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo.